Meus irmãos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Todos vocês que estão em casa, participando conosco nesta noite quente, né? Está uma noite bem quente, mas o Senhor tem preparado para nós esta oportunidade de estarmos aqui para transmitir esse culto online, a missão de fé na sua casa. E a palavra já fora lida, que está em Gênesis 18:10, que diz assim: disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu-a, Sara, à porta da tenda que estava atrás dele. Muito bem. Irmãos, aqui em Gênesis 18:11 diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Então, Abraão e Sara já eram velhos, isso é uma realidade. Não podemos desconsiderar o que estamos vivendo na nossa atualidade. A ação de Deus, ela é em nossa realidade. Sabemos que Deus, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Agora presta atenção nisso aqui. Deus não parte do ideal para te dar uma promessa. Um exemplo, de repente você olha à sua volta e o cenário não está bom. Você olha à sua volta e você vê que não tem nenhuma probabilidade daquilo acontecer, da promessa acontecer. Quando você olha à sua volta, as circunstâncias, o que está acontecendo e o que você está vivendo, passando, você não vê probabilidade disto acontecer. Mas o que eu quero tratar aqui nesta noite, segundo o que o Senhor tem posto no meu coração, que Deus não depende de um cenário favorável para te abençoar. Deus não depende de uma circunstância favorável para te abençoar. Deus não depende de uma economia estabilizada para te abençoar. Deus, ele não depende de você estar bem empregado para ele te conceder uma vitória. Não. Então, muitas vezes o cenário em que você está inserido hoje, quando Deus falou que vai te abençoar, aos seus olhos não é favorável. Você olha e fala, mas como? Eis aí o segredo. Deus não depende das circunstâncias à sua volta. Deus não depende do cenário à sua volta. Deus, ele depende de você acreditar e confiar unicamente, exclusivamente nele. É de você colocar a sua fé em ação. Então, de repente, à sua volta, o cenário não é legal, a economia não é legal. Deus falou que vai te dar uma casa, mas você tirou o seu extrato bancário e não tem dinheiro. Deus falou que vai te dar um carro e você tirou o seu extrato bancário e você está falando, como vai ser? Ei, Deus não depende de um cenário favorável. Apenas acredite e confie nele, que ele é soberano para realizar, para trazer à existência aquilo que ele falou, aquilo que ele decretou. Então, as condições,
elas se adequam à promessa. As condições, elas vão se adequar à promessa daquilo que Deus falou. As impossibilidades se ajoelham diante do senhorio de Cristo. Então todas essas impossibilidades que você está vendo, mas que Deus falou que vai realizar, essas impossibilidades vão se ajoelhar diante do senhorio de Cristo. Isso é para quem crê. Ver a sua realidade sem a fé é enxergar uma mentira. Então deixe Deus trabalhar na sua fé. Deixe Deus ajudar você no desenvolvimento e no crescimento da sua fé. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra, quando você crê na palavra, a sua fé, ela cresce, ela se expande. Então, primeiro ponto, olhe para fora, faça uma leitura da realidade. A sua realidade, você olhou e você falou, o cenário não é legal. Porém, Deus não depende do cenário. Deus não depende do seu cenário. Deus não depende das impossibilidades à sua volta. Deus não depende das improbabilidades. Deus não depende dessas circunstâncias. Deus não depende de uma mulher que é estéril para falar para ela, vou te abençoar, vou te dar um filho. Ou seja, o Senhor não está nem aí se ela é estéril, se não é. Por quê? Esse cenário, ele apenas nos limita. Não o Deus que tu serve, que é um Deus grande, poderoso, fiel, verdadeiro, maravilhoso e que vela pela sua palavra para a cumprir. Segundo, olhe para o alto. Olhe para o alto. Foque na promessa de Deus. O salmista um dia disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Daí no versículo abaixo ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Sara riu. Sabe por que ela riu? Porque o seu foco estava na sua realidade e não na promessa de Deus. Sara, ela estava olhando para a realidade em que ela estava inserida, para aquele momento em que ela estava vivendo. E muitas vezes isso acontece conosco. Deus nos faz uma promessa e a gente fala, como? Como isto pode acontecer? Ah, se fosse com Beltrano, se fosse com fulano, a situação dele é legal. O cenário em que ele está inserido tem tudo para acontecer isso. Mas comigo? Então quero te convidar, nesse segundo ponto, olhe para o alto. Foque na promessa de Deus. A Bíblia diz assim que pode passar céu, pode passar a terra, mas a palavra que sair da boca de Deus jamais passará, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, por que ela ri? Porque o seu foco está na realidade, nas situações, nas circunstâncias do momento. Eu não sei qual é o seu momento. Eu não sei se hoje, de repente, você está chorando por causa de uma dívida, por causa de algo que você está esperando, por causa de uma porta de emprego que não se abriu. Quem sabe o cenário hoje não é favorável a seu respeito. Quem sabe você está olhando à sua volta e fala, meu Deus, esse cenário que eu estou inserida, como poderá acontecer aquela bênção?
Mas é neste momento que Deus está se apresentando para você e está falando: é nesse cenário que eu vou realizar um milagre na sua vida. É neste ambiente das impossibilidades, é nesse ambiente das improbabilidades, que todo mundo olha e fala: não tem jeito, olha a circunstância, olha o cenário que ela está inserida. É nesse cenário que eu vou fazer o milagre, porque não depende da sua força, não depende desse cenário, não depende das impossibilidades, depende unicamente, exclusivamente de Deus. Toda promessa de Deus é um convite para a intimidade. Então, se Deus está te fazendo uma promessa, Ele está te convidando para uma intimidade com Ele. Filho, Ele está dizendo: filho, creia, eu vou realizar. Filho, acredite, eu vou fazer isso. Em Atos capítulo 7, 9 diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, independente do cenário, se Deus estiver com você, você pode ir até para a cova, mas lá você não fica. Independente das situações, você pode ir até para a prisão, mas lá você não fica. Você pode até ser esquecido, mas o tempo de honra chegará, o tempo de mudança chegará. Então, tiveram muitas situações e circunstâncias para bater José, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. É como Deus pegasse na mão dele e falasse: José, eu vou segurar na tua mão. A situação é turbulenta, a prova é grande, só que a bênção é maior. Eu estou segurando na sua mão, José. Sabe por quê? Porque o Deus que tu serve não é um Deus mercenário para te chamar, te fazer uma promessa e te abandonar no meio do caminho. Ele vai contigo até o fim. Deus, Ele enviou José para perseguir sua promessa. E Ele não o deixou sozinho. Ele estava com ele o tempo todo. Deus foi junto com ele. Olha só: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Enquanto os seus olhos estiverem focados em Deus, seus pés alcançarão o seu destino. O inimigo, ele luta para te tirar do foco, para te tirar da presença de Deus, para te arrastar para longe de Deus, porque ele sabe que longe de Deus você não conseguirá. Então se mantenha firme, se mantenha focado. Em Gênesis 18:14 diz assim, ó: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O Senhor falou para Abraão e para Sara: na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Então, terceiro ponto: olhe para frente, ative a sua fé em meio às impossibilidades da vida. De repente você é um jovem, você é uma moça, e tem pessoas que têm a sorte de nascer num berço de ouro, num lar rico, que o pai é rico, que a mãe é rica. E tem pessoas que nascem num lar onde os seus pais são pobres, consegue lhe dar o básico, e de repente você olha para o cenário
E no meio de tudo isso, Deus tem feito promessa para você. E você olha e fala, mas com aquele jovem vai acontecer. Comigo é impossível. Eu digo, existe alguma impossibilidade para Deus? Existe alguma impossibilidade para Deus? Deus, Ele é especialista em desenhar coisas novas, em projetar coisas novas, que ninguém muitas vezes nem sonhou, nem imaginou e nem pensou. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Não se limite ao cenário em que você está inserido e que você está vivendo hoje. Deus tem coisas maiores para você. Quem não tem uma visão de futuro, sempre fica retornando para o passado. Na visão de Abraão e Sara, era impossível ter filhos naquele momento de suas vidas. Já tinha passado o momento. Tipo, o momento passou. Ei, mas quem é que está fazendo a promessa hoje para Abraão? Quem foi que está neste momento fazendo a promessa para Sara? Então muitas vezes você olha e fala, poxa, o meu momento já passou, a minha hora já passou. Ou a idade que eu tenho, ou onde eu nasci, ou o bairro que eu moro, ou a cidade que eu moro. Será que vai acontecer alguma coisa? Eu te digo categoricamente, vai. Porque quem está fazendo a promessa é Deus. A promessa que está vindo para a tua vida não é de homem, não é de A, não é de B, não é de C, é de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que vela pela palavra para cumprir. Quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Determinando Ele alguma coisa, não será invalidada a sua palavra. Diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para qual ela foi designada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama Abraão e exige, como Ele está exigindo de nós, ter fé. O que eu quero de você no meio desse cenário, o que eu quero de você no meio dessas impossibilidades da vida, o que eu quero de você no meio dessas improbabilidades em que vive a sua família, é que você tenha fé. Só isso. Que você tenha fé. Não podemos acreditar que as coisas acontecerão sem uma medida de fé. A fé, ela agride as impossibilidades. Quando a fé chega, as impossibilidades diminuem. As impossibilidades começam a desaparecer. Deus projetou suas promessas para que a sua medida de fé o faça cessar. Eu quero te convidar, busque uma visão que vem da parte de Deus e que ative a sua fé, em que a sua fé venha a ser ativada. Você já viu aqueles carros turbinados? Às vezes nós estamos andando numa estrada com um carro 1.0 e você está indo ali e de repente passa por você um carro turbinado. E ele passa por você que você olha, daí ele já está lá na frente. Ele é turbinado. Deixa Deus nesta noite turbinar a sua fé. Quem sabe você está aí fraquinho, sabe, para baixo, se sentindo um zero à esquerda. Deixe Deus turbinar a sua fé. Deixe Ele derramar azeite, Ele regar. Ei, levante a cabeça nesta noite. Volte a sonhar, a ter esperança.
no Deus que te chamou, no Deus que prometeu, no Deus que se revelou a seus pais, no Deus que um dia te tirou lá da sarjeta, te tirou da prostituição, te tirou das drogas, te tirou do álcool. Deixa Ele turbinar a sua fé. Ele não te chamou apenas para isso. Você de repente está olhando e falando: Deus me chamou só para isso. Não, Ele te chamou para realizar muitas coisas ainda. Tem muitas coisas ainda para ser realizada através da sua vida, através de você, porque você é especial para Deus. E caminhando para finalizar, o quarto: olhe para dentro, rompa com o medo. Sara, aqui em Gênesis 18:15 diz assim: Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Sara, cheia de medo, ela já estava avançada em idade, o seu esposo já estava velho, ela já tinha perdido o costume das mulheres. E quando fala que ela vai ter um filho, se não for por fé, meu amigo, minha amiga, Sara, cheia de medo, ela manipulou a situação e ela começou a mentir. Sara, ela precisava ser transformada antes de ser alcançada pela promessa. Quando nós estamos diante das impossibilidades da vida, precisamos confrontar quem verdadeiramente somos. Quem verdadeiramente somos. Diante disso, seremos confrontados por Deus. Sabe, muitas vezes quando recebemos uma notícia que não aguardávamos, que achamos que não merecíamos aquela notícia, de repente você recebe a notícia que um parente foi diagnosticado com uma enfermidade, alguém da sua família, ou até mesmo você. E então entra muitas vezes a justiça própria. Mas eu não mereço, eu tenho me dedicado, eu sou fiel, eu sou leal. Ei, meu querido, descanse. Até no momento da dor, Deus está trabalhando na nossa vida. Até nos momentos de aflição, Deus está nos ensinando. Deus, Ele não reduz as suas promessas para que elas se encaixem em nossos medos. Ah, você está com medo? Eu vou reduzir o tamanho da promessa. Eu falei que eu ia te dar uma bênção desse tamanho, mas como você está com medo, eu vou reduzir a minha promessa. Então eu vou te dar uma bênção menor. Eu vou te dar menor para você crer. Não. Deus, Ele não reduz a promessa dEle para que se encaixe nos seus medos. Mudar faz parte. Não tenha medo. Faz parte do processo de renovação e reconstrução. Avance. Não tente encobrir o que te expõe. Busque transformar o que te paralisa. O que é que está te paralisando hoje? O que é que está te bloqueando hoje? A questão não é se você vai errar, mas se você vai decidir continuar crescendo. Para isso será necessário que você se refaça, que você se recomponha, que você tome uma atitude. Deus quer vitória para a nossa vida, quer bênção para a nossa vida. Como Ele quis, decretou e determinou para a vida de Abraão, para a vida de Sara. O que o Senhor exigiu deles: tenha fé. Então eu não sei qual é o cenário à sua volta hoje. Se de repente você quer uma bênção material,
mas o cenário, a sua vida financeira não condiz com o que você quer. De repente você quer ter um filho, mas de repente o médico falou: é impossível para você. De repente você quer conquistar algo, e alguém fala assim: você nunca vai chegar lá, porque você não tem uma formação. Ei, eu venho aqui para te dizer que Deus, quando Moisés foi embora, Deus não chegou para Josué e falou: Josué, eu vou te colocar no lugar de Moisés porque você é muito capacitado. Moisés, ele conhecia, foi treinado em toda a ciência do Egito. Era um homem cheio, como podemos dizer nos dias de hoje, gabaritado. Mas eu pergunto, que gabarito? De qual faculdade era o diploma de Josué? O Senhor, quando chamou Moisés, não chamou falando: estou te chamando por causa do seu gabarito. Não, estou te chamando, eu estou te escolhendo, estou te levantando e eu serei contigo. E o Senhor falou para Josué: estou te chamando, estou te levantando e eu serei contigo. E o Senhor está falando para você: estou te chamando, estou te levantando e eu serei contigo. O Senhor não depende se você tem um ensino fundamental, um ensino médio, um ensino superior para te usar. O Senhor não quer saber se a sua conta bancária está bem estabilizada ou não, para te outorgar essa bênção. O Senhor não está preocupado se você é estéril, ou se o médico diagnosticou alguma situação no seu corpo e disse que não tem condição. O Senhor não está limitado a essa situação, a essa circunstância. O Senhor não está limitado a esses cenários improváveis e a essas impossibilidades à sua volta e ao seu redor. Então, levante a sua cabeça, porque você vai cantar o hino da vitória. Você vai contar o testemunho, você vai dar o culto de ação e graça, porque é através da fé. É através da fé. É através de crer. Sabe, Jairo, quando o Senhor estava indo para a casa de Jairo, a sua filha estava morrendo, e no meio do caminho surgiu uma mulher com fluxo de sangue, toca na orla de Jesus, e Jesus para lhe dar atenção. Dá para imaginar o coração de Jairo neste momento? E de repente algumas pessoas chegam e falam assim para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, pois a sua filha acabou de morrer. Neste momento em que o cenário era totalmente zero, era totalmente acabado, não tinha mais jeito, aos olhos humanos, alguém chega para Jairo e fala: não incomode mais o mestre, que acabou as possibilidades. Ela ainda estava viva, estava respirando, então por isso que a gente te pediu para você vir atrás de Jesus, mas agora morreu, não tem mais jeito. É nesse cenário das impossibilidades que Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, não temas, apenas crê. Então eu finalizo aqui, deixando essa mensagem para a sua vida: não temas, apenas crê. Deus vai libertar seu marido, Deus vai libertar seu filho, Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta em várias áreas da sua vida. O que Ele está pedindo para mim e para você nesta noite é: apenas creia.
O Deus que tu serve é o Deus das impossibilidades. Que Deus te abençoe. Neste momento vai ser ministrado um louvor ao seu coração. E você que quer se render a Jesus, deixa seu nome aí, que nós vamos estar orando por você. Você que tem um pedido de oração, escreva aí o seu pedido, que nós vamos estar orando por você. Deus te abençoe. Medite na letra deste louvor neste momento, em nome de Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o teu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus.